Fala pessoal, hoje a gente vai falar sobre os dois tipos de previdência que existem aí, o PGBL e o VGBL. Quais são as diferenças deles, como é que funciona, o que é bom para cada tipo de perfil e vamos para o vídeo. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai falar sobre previdência privada e as principais diferenças entre o PGBL e o VGBL e a gente já entra direto no assunto, onde eu primeiro contextualizo para vocês por que é importante ter um plano de previdência. Primeiro porque o próprio nome já diz, um plano de previdência, né? Um plano para você aposentar. Então, ter um plano de previdência já mostra já que você está pensando na sua aposentadoria, que é uma coisa muito importante aí na sua vida. Seus investimentos aí direcionando para você em um momento da sua vida onde você vai poder ter mais tranquilidade, mais sossego aí, aproveitar todo o esforço que você fez durante a caminhada. E é uma forma de você obter aí renda passiva, né? Uma renda que não depende da sua ação direta aí fazendo algo, uma renda passiva para você ter mais tranquilidade. A previdência privada é uma das formas, existem várias outras formas também, mas a previdência é uma das, inclusive, das principais formas quando a gente pensa em aposentadoria, que é uma previdência te pagando ali uma renda mensal. Tem outras formas também, eu já aproveito para te pedir a sua inscrição aqui no canal, porque eu vou sempre estar trazendo aqui informações sobre investimentos que podem te possibilitar tranquilidade com renda passiva, bastante coisa sobre investimento, então aproveite, se inscreve aqui e deixe seu like também para dar aquela força para o canal. Existem algumas questões na previdência que são bem interessantes e até uns benefícios de ter uma previdência. Primeiro que é a tabela que eu expliquei no último vídeo, que é a tabela regressiva que você pode ter se você optar por ela, onde o imposto de renda que vai ser cobrado sobre seus investimentos vai ser 10%, mas claro, depois de 10 anos. Só que você percebe que investimentos que têm imposto de renda, nenhum deles chega numa tributação de 10% apenas na Previdência. E dentro da Previdência você pode ter investimentos em quê? Em ações, em fundos, em tesouro, você pode ter tudo isso lá dentro. Só que é muito importante você olhar para as taxas que são cobradas. Tem previdências, tem planos de previdência que cobram taxa de carregamento, que é uma taxa que já cobra muitas vezes na entrada, então é um problema, aí você tem que analisar se faz sentido para você. Taxa de carregamento, taxa de administração, às vezes taxa de gestão, às vezes taxa de saída. Você tem que ver, escolher uma que tenha o mínimo de taxas possíveis e que seja bem administrada, né? Você consiga ver um histórico aí para não entrar em nenhuma furada, nem nada que pareça algo incrível e não é. E aí a gente entra aqui nas diferenças. Primeiro a gente vai falar sobre o PGBL, que é o Plano Gerador de Benefício Livre. Tem esse nome aí meio estranho assim, e o VGBL também é Vida Gerador de Benefício Livre. Não sei, não achei um sentido muito normal para os nomes, não estudei a fundo a história dos nomes, mas esse é o nome. Plano Gerador de Benefícios Livre. No PGBL aí, que começa com P de plano, o que você aporta nele pode ser abatido da sua base de tributação do imposto de renda, mas aí tem alguns poréns que a gente tem que ficar bem atento. Primeira coisa, você tem que participar ou do INSS ou então do RPPS, né, um regime próprio da Previdência Social, ou seja, ser um servidor público ou estar afiliado aí ao INSS. Segunda coisa, você só pode abater aí da sua base de cálculo do imposto de renda até 12% da sua renda bruta tributável anual. O que isso quer dizer? Você ganhou durante o ano inteiro a renda bruta lá, 100 mil de repente, o máximo que você pode aportar na Previdência, no PGBL e poder abater, né? Você pode colocar mais, só que você acaba perdendo dinheiro, porque você não vai abater, eu já vou explicar o porquê. O máximo que você pode abater é os 12%, então o máximo que você vai aportar é os 12% da sua renda bruta tributável anual. E por que eu disse que você perde dinheiro se você colocar mais que os 12%? Porque, na verdade, você está postergando o pagamento do tributo, que acaba sendo um benefício. Porque com a isenção tem uma parte da sua renda bruta anual que não vai ter incidência de imposto. Só que essa parte você investiu, né? O normal é o investimento ter um rendimento e o imposto vir em cima do rendimento. Mas o que acontece aqui no caso do PGBL é que o imposto vem em cima do rendimento e do montante, ou seja, quando você for sacar o dinheiro, ou então quando você for converter o dinheiro em renda mensal, vai ter o imposto de renda sobre tudo. Não vai ser o imposto de renda só sobre o que foi considerado rendimento. Então, na prática, você está postergando o pagamento do imposto, o que é um benefício bem interessante, porque quando você posterga o pagamento do imposto, aquele imposto que você ia pagar, que ia sair do seu bolso, ia sair da sua carteira, ele continua na sua carteira. E o que acontece? Por exemplo, você ia pagar R$ 100 de imposto, saiu da sua carteira, você não tem mais ele. Se ele continua na sua carteira, os R$ 100 de imposto vão render mais alguma coisa. De repente, os R$ 100 rendem 10, certo? R$ 10 que rendeu do imposto que você tinha que pagar não é imposto puro. Ele é uma parte sua, uma parte imposto. Então, quando você paga imposto antecipadamente,
você está abrindo mão dos juros que aquele imposto que você pagou, aquele montante que você pagou, dos juros que aquele montante poderia gerar. Então, quanto mais tarde você deixa para pagar imposto, melhor é para os seus investimentos. Por isso que quando você vê fundos de investimento que tem lá o Come Cotas, que a cada 6 meses ele antecipa aí parte da tributação, isso é ruim para você porque ele está antecipando o imposto, então aquele dinheiro sai da sua carteira e para de render, enquanto que se ele ainda estivesse na sua carteira, ele ia dar um rendimento e aquele rendimento, uma parte ia ser sua, uma parte ia ser justa de imposto. Então, quanto mais tarde você deixar pagar o imposto de renda, melhor. Agora, é muito importante, se você estiver pensando em fazer um PGBL, né, um plano gerador de benefícios livre, você observar se você já não paga algum PGBL de repente na sua empresa, se não tem lá uma previdência privada, de repente no seu órgão também, se não tem uma previdência dos servidores, porque se já tiver, você tem que ver se está pagando já os 12%. Porque se já estiver pagando os 12% da sua renda bruta tributável anual, é melhor você não investir em PGBL, porque você vai ter o imposto sobre o total, mas não vai ter nenhum benefício fiscal agora. Então, se você pensa em previdência, talvez fosse o momento de você entrar no VGBL. E o último requisito para você investir em PGBL é que você declare o imposto de renda na forma completa e não na simplificada, que na simplificada você não vai informar, então você não vai ter nenhum benefício aí. E a gente entra no VGBL, que é um plano de previdência também, mas tem um viés mais de investimento. Você não tem um desconto aí na sua base tributável anual, então você não tem um benefício fiscal. Por conseguinte, aí, no fim das contas, quando você for transformar o seu montante em renda, ou então você for resgatar esse valor, o imposto vai ser cobrado somente sobre o que foi de rendimento, não vai ser cobrado sobre o montante total. E no VGBL, da mesma forma, se você opta pela tabela regressiva, que eu expliquei neste vídeo aqui, você vai ter a possibilidade de chegar nos 10% de imposto de renda sobre o rendimento lá no final de 10 anos. Então já se prepare hoje, já pense aí lá na frente, lá no longo prazo, de repente, quando você tiver para aposentar, ou então atingir uma independência financeira de verdade, né? Não depender de nada, nem de um emprego. Então, planeje hoje e acredite nos juros compostos, porque cada real que rende o seu dinheiro, este real também começa a render. Então, o seu dinheiro inicial rende aquele real rende mais algum outro real em algum momento, e vira uma bola de neve incrível. Os juros compostos são uma força incrível, então acredite nele, invista pensando no longo prazo e comece hoje a investir. Se você já investe, parabéns. Se não investe, pense em começar a reservar algum recurso, porque o seu eu lá do futuro vai te agradecer bastante se você começar a investir o quanto antes. Até o próximo vídeo que está aparecendo na sua tela aí agora. Tchau, tchau!